nós estamos com várias notícias de surtos de virose, digamos assim, aqui em Pernambuco, no sul do país. Eu mesmo peguei essa virose e não consegui sair ainda. Muita gente está dizendo, pode ser Covid e tal. Então tem várias dúvidas pairando no ar. Ao mesmo tempo, a gente tem, do outro lado do mundo, de novo, na China, um surto de um vírus que seria novo. A gente sabe que às vezes surge essas nomenclaturas, mas parece que pode ser um vírus que já é existente, enfim. É para tirar essas dúvidas que a gente está recebendo o nosso convidado, que eu desde já agradeço muito a presença. Perdoe o atrasozinho para lhe atender. Agradeço aí a nossa produção. Álvaro, apresente o nosso entrevistado. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Girando a Pauta o infectologista do Real Hospital Português, o doutor Eduardo Faria. Ele que vai falar com a gente sobre essas viroses, sobre essas doenças, essas notícias que estão surgindo nos últimos dias, para que a gente possa entender um pouco melhor a situação, a gravidade e também a gente prestar serviço à população para que a gente possa entender e conhecer essas doenças. Doutor Eduardo, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Girando a Pauta. Bom dia, pessoal. Álvaro, obrigado pelo convite. Aceitei esse espaço para que a gente pudesse oferecer à população algumas informações mais precisas do que a gente está vendo aí acerca das viroses que estão surgindo, não só aqui no Nordeste, mas praticamente no mundo todo. Doutor, permita-me começar falando sobre essas viroses que estão surgindo, porque ontem o governo de São Paulo, inclusive, confirmou que o tipo de vírus que se espalhou lá no litoral paulista é o chamado norovírus. Esse norovírus é um vírus novo, é antigo, já é de conhecimento, como é que ele é? Na verdade, não existem vírus novos, né? Existem mutações, como que aconteceu com o SARS-CoV-2, foram mutações de um vírus mais antigo. E o norovírus foi identificado como sendo a causa dessa diarreia do litoral paulista. E esse vírus não é um vírus novo, mas é comum que alguns vírus, eventualmente, eles sofram pequenas mutações e eles realizam um ganho de função. Eles se tornam mais agressivos, eles se tornam mais transmissíveis, eles são, vamos dizer assim, revigorados, eles são fortalecidos, causando mais doença do que em outras passagens pela infecção no organismo dos seres humanos. E, no caso, esse surto surgiu, causando essa surpresa, né, para todo mundo lá no sul do Brasil, no sul, sudeste. E esse vírus ele já está sendo detectado aqui no Recife? A gente já tem essa informação, doutor? Ainda não. Mas não, é muito provável que esteja, porque ele se superpõe, no caso, aos vírus que nós já temos, o rotavírus, o adenovírus enteral, o astrovírus, são vírus que causam diarreia já permanentemente. Esse norovírus foi detectado no litoral de São Paulo e a possibilidade dele chegar aqui é muito provável. E pelo que eu pude andar pesquisando, também a gente consultando informações, né, eu e a nossa produção, esse vírus ele tem uma forma bem comum e bem simples de ser transmitida, não é isso, doutor? Os vírus, de uma forma geral, ele pode acometer vários órgãos no ser humano. Este vírus, norovírus, ele é basicamente um vírus de característica fenotípica, de manifestação de diarreia gastrointestinal. Tá? E a contaminação é pela boca. Né? A pessoa, um indivíduo que estava com a doença, deixou resíduos, resíduos fecais em algum lugar e você se contamina com aquele outro paciente que estava portador da doença. Por exemplo, eu vou para a praia e se eu não tiver o devido cuidado, eu posso pegar esse vírus na água mesmo da praia, né? Sim. Porque possa ser que a pessoa não tenha higienizado bem as mãos, Sim. vamos dizer assim, ou até por conta de vazamentos de esgotos que tem aí clandestinos pela orla da praia, não é isso? Exatamente. Você pode se contaminar por contaminação da água, por contaminação dos utensílios que você venha a utilizar, um garfo, um copo que foram mal lavados, tá? E é aí onde eu digo, o ganho de função, a agilidade para o vírus ser mais transmissível, isso é uma coisa que a gente tem notado reiteradamente nos últimos anos. Os vírus passam a ser mais espertos, entre aspas. O carnaval também, né?
que tá chegando às portas, né? Tá... Aí tem essa outra preocupação, não é isso? Exatamente. Nós estamos focando em dois tipos de viroses. As viroses gastrointestinais, que é essa do litoral paulista, e as viroses respiratórias. Eu me predispus a falar em vários programas para que a gente possa entender o que vai vir por aí. Eu gostaria muito de estar errado. É a Covid que voltou a circular, embora sem a letalidade da... Deixa eu ajudar o senhor aqui. Sem a letalidade das ondas anteriores, né, de 2020, 2021, tá? Mas está aí circulando de novo, tá? Tem o influenza, que embora a gente tenha um percentual de vacinação razoável na população, nós temos muito vírus importado, porque o vírus que está nos países de clima temperado, eles são importados. Então, parte da nossa população não tem essa defesa para esses novos vírus, novos, entre aspas. Ô, doutor, eu tenho uma dúvida, não sei se já foi perguntado, mas eu tenho uma dúvida bem clara. Primeiro, o que é que a gente está passando agora? Muita gente está com garganta ficando rouco, com muita secreção, com muito espirro, moleza no corpo, mas assim, não tem febre, muitas vezes não apresenta febre, mas é como se fosse uma rinite ou uma sinusite com a piora da garganta, a garganta ficando rouca, tal. É uma virose sazonal normal ou a gente está com alguma coisa pior, ou nova, ou modificada? O que é isso que a gente está tendo aqui, falando mais de Pernambuco? Nós, no Brasil, e Pernambuco não é diferente, a gente está esperando uma quadremia. São 4 vírus que vão circular simultaneamente. O norovírus é o que tem padrão de produzir diarreia. O influenza, que é a gripe. A Covid. E um vírus que antes acometia basicamente crianças e começa a acometer os adultos, que é o vírus sincicial respiratório. Com licença, doutor. Esse vírus, o último que o senhor relatou, seria esse que recebemos notícias que tem ocorrido um caso na China e tudo mais? Seria esse? O HPMV, ele é o metapneumonia, ele é um vírus da família do vírus sincicial respiratório. Tanto que lá, atualmente, no norte da China, é mais acometida as crianças, né? Crianças e idosos. As crianças. Os idosos e adultos é um comportamento atípico nesse tipo de comportamento que o vírus vem apresentando nos últimos tempos. Ou seja, ele contaminava basicamente crianças e agora contamina adultos Uma também. mutação, no caso, né? Seria muito forte, né? Dizer que é uma mutação, mas que é uma mudança no comportamento dele. Entendi. É a estratégia que o vírus tem para permanecer viável, né? Tá, doutor, então esses sintomas que nós estamos sentindo agora, que a maioria das pessoas está reportando, seria de qual desses 4 vírus? Vejam bem, o que o médico está falando para vocês aqui é que nós vamos ter um giro de 4 vírus ao mesmo tempo, tá? E aí já vem o questionamento, como é que está a preparação das secretarias de saúde, municipal e estadual, para isso? Porque, veja, não adianta você, depois que acontece, agora eu vou correr atrás. Tem que se precaver. Porque a ciência já está dizendo, os infectologistas estão dizendo, vão ter 4 vírus ao mesmo tempo. Esse que a gente está passando agora seria qual? Você pode ter os vírus novos, entre aspas, né? Mas você pode ter viroses antigas que também estão surgindo. Então, um adenovírus, que é o que causa o resfriado comum, ele não deixa de circular. Nunca, né? Não deixa de circular. Mas se você tem um paciente que você testa para influenza e ele dá positivo, ele está tendo a gripe, né? Ele testa positivo para a Covid, ele está tendo a Covid. O teste do vírus sincicial respiratório ainda não existe. Então, você tem como um diagnóstico de exclusão, tá? Isso no que diz respeito ao aparelho respiratório. Quando você tem o trato gastrointestinal, o comportamento é mais ou menos o mesmo. Você tem alguns vírus que se manifestam. O rotavírus é muito comum em diarreia de criança. Verdade. Né? Mas tem agora esse norovírus, que é um vírus que surgiu com uma potência maior. Ele já existe, ele não é um vírus novo, mas surgiu com uma certa mudança e uma maior agressividade, uma maior virulência. Sintomas do norovírus. Os mesmos, praticamente? Basicamente diarreia. Dor abdominal,
diarreia, você pode surgir somente com dor abdominal, você acha que é uma gastrite e com algumas horas você desenvolve uma diarreia, tá certo? A febre. Por exemplo, agora no final do ano, minha família, a família da minha mulher toda foi para uma casa. Todos tiveram os mesmos sintomas. Muita congestão, não nasal, mas congestão, né, nos seios, da face e tal. Uma secreção esverdeada, moleza no corpo, a garganta, a voz acabada. Aparenta para o senhor ser algum desses 4 vírus aí que o senhor está mencionando? Eu pensaria primeiro em influenza. Influenza. Que é a gripe comum, não é isso? Que é a gripe, que é a que a gente tem a vacina. E por que é que não cobre? Primeiro porque a cobertura vacinal não é 100%. Depois, mesmo que a gente tivesse cobertura vacinal 100%, existem alguns modelos importados do inverno europeu e americano. Eu senti uma diferença no que a gente sentiu esse ano com relação à permanência, à duração. Porque normalmente tem um ciclo viral, né? São 7 dias, normalmente. Mas, por exemplo, eu já estou há 2 semanas, minha garganta vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a moleza no corpo. O senhor, isso pode ser atribuído a uma possível, não sei se mutação, mas mudança do vírus ou mais a uma coisa particular de cada um? Porque muita gente está perdurando mais tempo com esses sintomas. Você tem várias coisas a considerar. Primeiro, a baixa imunidade da pessoa, fazendo com que ele tenha um restabelecimento mais lento. Certo. Né? Isso é uma das possibilidades. O vírus, ele é autolimitado. Normalmente tem 3, 5 dias de ação viral e depois esse vírus, ele mesmo que entra em reclusão. Tá? O outro problema é que você pode ter 2 infecções. Eu ia perguntar isso daqui a pouco. Se tem algum sortudo que pode pegar o primeiro, cai a imunidade, aí pega o segundo, aí pega o terceiro, já pega logo o combo. Pode acontecer? Pode. Os períodos de incubação são diferentes. Você tem período de incubação de um vírus, ele é diferente de outro, não é exatamente os mesmos dias. Então você pode ter um vírus que você se contaminou aqui, uma influenza, você, por exemplo, depois de 5, 7 dias você começar a ter os sintomas, ou você ter um outro vírus, como a Covid, que tem um prazo um pouquinho mais longo dessa infecção. Entendeu? Tem uma coisa que ele falou aí, o senhor falou uma coisa que me preocupou. A Covid, então, não é boato, a Covid voltou a circular. Qual é o nível que está, doutor? A minha percepção é que a letalidade é bem menor. Mas a transmissibilidade? A transmissibilidade é alta. Hoje a gente tem grande quantidade de pacientes, inclusive internados, mas com padrão de severidade da doença pequeno. Em relação ao que a gente viu, é pequeno. E até lembrando, Edu, ontem a gente trouxe aqui no programa que a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou uma explosão de casos no fim do ano de quase 300% de casos. Um aumento de quase 300%. Então, tipo, essa informação que a Secretaria Estadual de Saúde nos traz também faz com que a gente acenda o alerta, não só para a Covid, mas outras doenças também altamente transmissíveis. Agora, às portas do carnaval, doutor? Com certeza. Não só carnaval, como foi agora no Ano Novo, aglomeração. Eu tive 2019 em Singapura, não se tinha na época Covid. O padrão comportamental de Singapura é o ano todo. Sintomáticos respiratórios são obrigados a utilizar máscara. No Japão também o pessoal usa máscara quando eles estão com sintomas. Exatamente. Mas em Singapura, se você estiver gripado, estiver num ambiente espirrando, tossindo, multa de $100 de Singapura. Perfeito. Perfeito. Então, o uso de uma máscara de boa qualidade, ele é obrigatório, tá? E por outro lado, as pessoas que têm uma imunidade mais frágil. Então, as pessoas que tomam corticoide, que estão em quimioterapia, pessoas transplantadas, essas pessoas também são recomendadas pelo governo, pelo poder público, que eles se protejam mais do que a população normal, jovem e sadia. Mas os sintomáticos respiratórios são
monitorados. Tem uma pergunta aqui feita por um dos nossos telespectadores, que cadê aqui? Sônia. Sônia perguntou, por que sempre no carnaval? E é uma pergunta que muita gente se faz. Poxa, toda vez, antes do carnaval, a gente tem um surto de vírus. Eu imagino que tem a ver com as confraternizações de final de ano e etc. Tudo mais, mas eu queria que o senhor explicasse aí dentro do seu conhecimento. A época do ano, né, a estação do ano, que é a estação mais quente e que começam com as chuvas, há uma mudança de temperatura. E, sobretudo, nas viroses respiratórias, os aglomerados. As confraternizações no final do ano e no pós-carnaval não precisa nem falar. Aí eu pergunto uma coisa pro senhor. Quando a Covid estourou, quer dizer, antes da Covid estourar, isso é um relato pessoal que, assim, é até engraçado, se não fosse trágico. Quando estourou a Covid lá na China, dezembro, a coisa começou a tomar um patamar maior, começou a ser reportado nos canais internacionais, o pessoal levou na brincadeira aqui. Eu fui para uma coletiva do secretário de saúde do Recife na época, o Jailson, né? Do Recife ou do estado? Do Recife. Do Recife, Jailson Correia. Jailson Correia. Para anunciar a história do carnaval, para dizer que podia ter carnaval normal, porque não ia ter problema. E eu fui o único jornalista que teve a capacidade de perguntar a ele uma coisa básica. Ô secretário, o surto já atingiu outros países. A gente sabe que o carnaval do Recife recebe muitos turistas. Não vai estar se abrindo a porta para o vírus chegar aqui e a gente disseminar assim de maneira, uma escala geométrica, não. Não tem esse perigo. Eu cheguei na redação da TV na época, que era a TV Guararapes, e comentei isso com meus colegas, assim, dizendo, rapaz, esse negócio vai estourar aqui, porque veja, já tá assim e tal. E a gente tava conversando normal. E uma chefe lá passou gritando, dizendo que eu era o cavaleiro do apocalipse, que não sei o quê. Não deu 2 semanas. Passou o carnaval, 2 semanas, fecha. Pergunta ao senhor, na sua expectativa, com a experiência que o senhor tem, dentro do quadro que o senhor vê hoje, claro que esses quadros mudam, né? Podem melhorar, podem piorar, a gente está ainda dia 9 de janeiro. Esses 4 vírus rodando, essa possibilidade, a gente não sabe se vai vir gente com o nome do vírus, HD, HP, O da China? HPMV. O senhor acha que existe a possibilidade da gente trazer esse vírus para cá e do carnaval ser um grande disseminador de uma nova epidemia? Sim, acho. Agora, eu não vejo no meu radar nenhuma possibilidade de ser parecido com o que foi a Covid. Certo. A gente vai ter casos, muitas morbidades, mas a mortalidade pela doença não é tão grande. E como que a gente faz para minimizar os danos? O uso de uma máscara de boa qualidade, porque às vezes as pessoas usam máscaras que não têm a menor função. Pioram às vezes, né? Máscara de crochê, a gente chegou a ver na Covid, né? Então isso não existe, nada, né? Não existe. Na pandemia era máscara de tudo que era jeito. O importante era máscara, tá ok. E uma máscara que oclua, que faça. Se você for sintomático respiratório, use uma máscara. N95, né? N95, PFF2. São máscaras que bloqueiam bem a sua transmissão do vírus. Você, enquanto pessoa responsável, não fazer esse tipo de contaminação. Se você precisar sair de casa, não vai ficar em casa também, porque está com coriza. Mas usar esse produto. E o outro polo são as pessoas que se julgam que têm fragilidades orgânicas. Então, uma pessoa, como ele disse, que é transplantada, uma pessoa que tem obesidade. Sim. Que é até importante aqui uma informação de saúde, né? A obesidade, gente, não é questão de preconceito ou não, é questão de saúde, não é estética. Né? A obesidade é uma comorbidade do ser humano. Eu preciso desromantizar essa história, porque tem até influenciadora, aquela Thaís Carla, que fica romantizando, achando que aquilo é um desserviço à saúde gigantesco. Não tem nenhum obeso de verdade, tanto que existe o termo obesidade mórbida. Né? Desses vírus todos aí, qual é que o senhor vê que tem um potencial maior para, de repente, causar um estrago maior para a gente aqui? Veja, dependendo das doenças prévias que a pessoa tenha,
qualquer um deles pode ter uma contaminação que seja trágica. Mas a mortalidade desses vírus é bem mais baixa. A Covid é baixa, a influenza é baixa, o sincicial respiratório a gente ainda não consegue medir exatamente, porque a gente tinha nas crianças, no comportamento. E agora que está entrando na faixa dos adultos e idosos. Sim. Mas é um dos que mais me preocupa, viu? É o sincicial Eu ia respiratório. perguntar agora, pela falta dos dados, eu imagino. Porque agora está pegando em adulto também. E o comportamento, como que vai ser no ser humano, no adulto, né? E esse HPMV nada mais é do que uma variante, vamos dizer assim, do vírus sincicial respiratório. É? É Eu uma achei que era uma variante. variante já do Covid. Não, é do vírus sincicial, ele é de uma família do próprio vírus sincicial respiratório. Os hospitais na Inglaterra hoje já estão vivendo a quadremia, que são essas 4 viroses que eu falei para você. E doutor, já aproveitando que o senhor tocou nesse assunto do hospital da Inglaterra, eu vi também uma notícia no Independent que eu ia aproveitar e perguntar isso ao senhor, que é o seguinte, os hospitais lá, de acordo com a solicitação da NHS, eles começaram a introduzir o protocolo do uso da máscara. O senhor acharia interessante a gente também trazer, não necessariamente na parte dos profissionais de saúde, mas a gente como cidadão, começar a utilizar a necessidade de utilizar a máscara ou algum outro protocolo de prevenção, higienização das mãos, uso de álcool em gel, como foi feito no Covid, ou você acha que seria um exagero? Eu acho que esse costume ele não deveria ser suspenso jamais. O uso da máscara, como eu mencionei em Singapura, Sim. eu em nenhum momento, depois de que eu tratei dos doentes da Covid, eu deixei de usar máscara N95. No consultório, na evolução dos pacientes internados, e no ambulatório de HIV/AIDS que eu faço no estado. Então, esses 3 pontos é fundamental que você tenha o uso da máscara. Não só para eu não contaminar essas pessoas, se eu estiver com um caso com resfriado, com a gripe. E no caso também de você não ser contaminado, porque a gente recebe muito paciente sintomático respiratório. Vamos para umas perguntas cabeludas que chegaram aqui, doutor? Diga. Tem uma pessoa que me perguntou aqui sobre a vacinas, né? Eu até, se o senhor me permitir, veja, não boto no plural vacinas. Uma vacina leva o quê? Geralmente 9, 10 anos para ser bem estudada, né? E muita gente questiona o tempo da vacina da Covid e tal, e agora está tendo estudos que estão saindo que apontam que tem algumas coisas que as vacinas traziam de... como é que chama, meu Deus do céu? Efeitos contrários? Eu esqueci. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Isso. Esses vírus que a gente está citando aqui, eu não sei se o HPM, acho que é HPMV, Isso. se ele já tem vacina ou não. Acho que o vírus só está mais preocupado, não tem vacina ainda. Tem vacina, mas só na rede privada. Só na rede privada. Já me pegou essa história. São vacinas eficazes ou estão ainda em estudo? São vacinas eficazes. São vacinas que dão uma confiabilidade ao médico, né? Então você procura pegar o paciente que tem maior exposição e vacinar ele para o vírus sincicial respiratório, que é esse vírus que está migrando da criança, que a criança ela convive muito bem com esse vírus, pode até ser internada, mas a letalidade na criança é muito baixa. E esse vírus sincicial respiratório indo para adultos vulneráveis ou idosos, ele pode ter um comportamento muito mais agressivo, com uma mortalidade mais alta. Então vamos lá. A gente tendo esse dado, que eu imagino que o senhor é um dos infectologistas que tem acesso a esse dado. Imagino que pelo menos as secretarias de saúde deveriam ter acesso a esse dado. Por que não já providenciaram as vacinas desse vírus, que é o mais preocupante, porque os dados são menores, digamos assim, do conhecimento dele? As políticas públicas, eles levam em conta o número de pessoas acometidas. Então você não tem aí um quantitativo ainda substancial para que você tome a providência de trazer essas vacinas para o serviço público. Mas falando em termos de saúde, esquecendo a parte pública, não deveria ser assim? Vamos nos precaver ao invés de remediar? Não deveria funcionar assim, né? Deveria funcionar. As vacinas, elas mudaram a história do ser humano. A vacina da gripe é uma vacina vitoriosa. A poliomielite, entendeu? Então, a vacina tem uma história. Agora, todas as vacinas
todas as vacinas, elas têm efeitos adversos. É inevitável. É inevitável. Era impossível que nós tivéssemos a quantidade de pessoas que vacinaram no mundo, bilhões de pessoas que vacinaram no mundo, e não tivesse efeito adverso das vacinas. Isso seria por conta No caso da das Covid. patologias individuais que cada ser humano tem, não é isso? Não, das respostas individuais. E outra coisa, nós temos basicamente 3 padrões de vacina de Covid. Você teve a Pfizer, você Sim. tem a AstraZeneca no Brasil. A AstraZeneca e Janssen, que tem a mesma tecnologia embarcada, Sim. e você tem a Sinovac, que foi a primeira, que era a vacina que talvez com o menor índice de efeito adverso. Foi a Sinovac. Pois é, muita gente assim, saiu agora sobre a AstraZeneca, algumas coisas, saíram, que realmente teve efeito adverso, a gente sabe que teve efeito adverso. O que eu questionei na época da vacina da Covid foi somente o tempo. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre a formação das vacinas, a construção das vacinas, eu achei mais ou menos essa média aí, né? 9, 10 anos. É a média do tempo de estudo, tal, de justamente, quais são os efeitos colaterais, quais não são. Pela necessidade do momento da epidemia, teve que se fazer a toque de caixa. A celeridade no processo de criação dela. Eu acho que era, inclusive, o custo-benefício, digamos assim, foi colocado na mesa, eu imagino. Com certeza. Né? A gente tem um risco grande aqui, mas se a gente não botar em prática... Mas muita gente diz que não tomou a vacina e não teve nada... Teve a Covid, mas não teve nada espetacular. Mas não pode tomar como regra isso, né? Não, você não pode tomar como regra. Eu tenho plena convicção que a vacina da Astra e da Pfizer, eles tiveram um importante papel na diminuição das mortes por Covid. Outra coisa que perguntam muito é sobre a imunização de rebanho. O que é isso? Que muito foi falado na época, o Bolsonaro falou muito disso. Sim. E aí esquecendo coisas políticas, né? Mas o que é uma imunização de rebanho? É quando uma população é submetida a uma determinada virose e naturalmente você forma aqueles anticorpos. Né? Quando você teve, por exemplo, uma Covid mais severa, você formou anticorpos naturais para ele. Né? Sim. Então, a vacinação, nesse caso, eu acho até que seria desnecessária pessoas que tiveram forma muito grave de ter vacina para Covid. Né? Mas o receio da pessoa que passou por aquele processo é natural que ela procure a vacinação para isso também. Pergunta cascuda que o senhor me deu agora deixa. Diga. O senhor era a favor na época da vacinação obrigatória ou não? Difícil de você dizer, porque eu sempre fui a favor da vacinação personalizada. Só que nós estávamos num período de guerra. Concordo. Então, a vacinação obrigatória, ela precisava ser feita. Precisava ser feita. E índice de efeitos adversos a gente viu muito, mas a proteção que as vacinas produziram também ficou muito nítido. Ficou muito nítido. Eu encerrei minhas perguntas de Covid, tá? Eu estou preocupado só o seguinte, eu achei, porque assim, todo ano tem aquela história, eita, a Covid tá voltando. É o medo natural da população. Até por conta do trauma que a pandemia O trauma, deixou. perfeito, exatamente. Só que, pelo que eu estou entendendo, esse ano realmente o negócio é sério. É sério no sério. que diz respeito a uma circulação de maior número de vírus, mas pelo comportamento hoje da Covid, que é o grande menos receio, mortal, né? é menos letal do que a gente viu nos anos de 2020, 2021, foi muito... No carnaval, daqui para lá, o vírus demora muito tempo para mutar ou ele pode mutar assim em dias? Em minutos. Não faça isso não. Em minutos? Minutos. Quer dizer, o que a gente está falando aqui agora pode daqui a 10 minutos mudar tudo. A replicação viral ela é acelerada. Então, se você tem um vírus que saia do trilho, ele muda a sua função, a sua gênese, ele muda a sua forma de agredir. Então, isso se chama mutação viral. Ou seja, um vírus, se pegar um hospedeiro que tem uma interação genética diferente, ele pode, a partir daquele hospedeiro, dar uma mutação nele que ele fique mais potente, por exemplo, e aquele hospedeiro ser o paciente zero de um novo vírus. Já assistiu Contágio? Tamo bem. Já assistiu Contágio? Aquele filme, já assistiu, doutor? Não. Assista, doutor. Contágio. Eu achei a melhor representação do que é o trabalho dos senhores infectologistas, do que é estudar um vírus. Meu amigo, a gente é a poeira do universo. O ser humano é tão frágil,
que é uma coisa microscópica, acaba com a gente, se quiser, em um mês. Um mês é muito, né, doutor? Um mês é muito. Se você pegar um vírus agressivo, um ebola da vida que você vê Se na disser- África, E virar no máximo em uma pandemia- semana. Se virar pandemia, acaba o ser humano em uma semana. é porque ele também muta. Ele muta para pior e ele pode mutar para melhor também. Certo. Como ele tem um turnover, uma replicação muito elevada, então ele pode mudar para ruim ou para o bem. Né? Desde que eu era estudante, há mais de 30 anos que eu tenho formado, a gente via que os vírus, a gripe aviária e a gripe suína, eram passíveis de mutação a qualquer momento, a qualquer segundo. E você ter uma pandemia, como aconteceu com a Covid, disparada. Teve uma época, não foi, que a gripe aviária e a gripe suína tiveram meio que um 2009. surto, né? 2009, que na verdade foi até uma epidemia que foi classificada aqui no Brasil na época, se eu não me engano, né, doutor? Foi uma epidemia que, por conta de casos que surgiram na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e que o governo conseguiu meio que... Muito rebanho suíno foi eliminado, muito Isso. rebanho de aves foram eliminados. Eu me lembro disso. E detalhe, Edu, em Portugal e na Espanha estão surgindo um surto de gripe aviária atualmente. Pera aí também. Surgiu essa informação na CNN de Portugal ontem à noite, quando eu vi que Portugal meio que decretou emergência por conta da gripe aviária que estaria surgindo no interior da Espanha, ali perto da fronteira com Portugal. E aí veja, doutor, várias doenças surgindo, e até para poder simplificar para nossa audiência, tipo, essas quatro doenças que podem aí se transmitir simultaneamente nesse período. A taxa de letalidade com a junção dos 4 vírus em uma pessoa é maior ou não? Não tem como prever. Eu Vai depender, disse agora, vai tá depender do pensando. hospedeiro. Se esse hospedeiro é frágil, se ele tem doença de base, se ele é um transplantado, se ele é mais vulnerável, teoricamente. Entendeu? Sendo muito, mas muito protecionista, doutor. Seria um momento do pessoal repensar as aglomerações no carnaval? Não falo em termos, por exemplo, a nível de poder, prefeitura e tal, não é isso. Mas as pessoas em si, opa, esse ano acho que eu não vou muito pra folia não, porque é melhor me preservar. Veja, uma pessoa que está sintomática respiratória, ela não deveria ir. Certo. Isso é questão de consciência. E uma pessoa que está com um estado debilitado, também não vá. Levando em consideração que a população não tem essa educação. A pessoa que não está com um sintoma, ela deve se preservar. É o momento de, não arrisca agora que a gente não sabe o que, é que pode acontecer. Veja, um adulto jovem sadio, Tranquilo. não vejo perspectiva de ser a pandemia que a gente conheceu, que é a Covid-19, que foi muito além das minhas expectativas. Eu já esperava coisa ruim, e foi muito pior. Né? De qualquer um. E foi muito pior. Não, porque eu conhecia a epidemia de AIDS desde o seu início. Eu vi o 3º caso de AIDS em Pernambuco. Você trabalhou com o Repicância também, não? Trabalho Trabalha lá ainda. ainda. Trabalhou com o Miriam Silveira. Sim. Minha mãe foi de lá. Minha mãe era dentista. Era a dentista que atendia os HIV positivos. A Eliana Ramos. Eu acho que eu conheço. Provavelmente você conhece. Era Aquela do Agamenon equipe também? Ela era do Agamenon também? Não, ela Porque ficou teve somente no lá. Correio Repicância. Pronto. Com Eu certeza. sempre digo isso aqui. A gente valoriza muito pouco os nossos verdadeiros heróis. Não sabia que o senhor era de lá, tá? Mas tem outros programas que já viram aqui. Nós tivemos uma equipe aqui. Eu tô falando de 91, 92, 93. Época que a AIDS era assim, pegou, morreu. Era o medo mundial. Foi quando o Fred Mercury morreu, alguns atores, Cazuza, tal. Renato Russo. E essa equipe transformou o Correia Picanço no hospital de referência em infectologia que é até hoje. Frederico Rangel, né? Fred. Veja, uma equipe que era extremamente humana, de acolher mesmo. Minha mãe atendia presidiário. Né? A equipe atendia presidiário lá. Atende até hoje. Atende até hoje. Essa equipe nunca, desculpa eu falar, nunca foi valorizada como deveria. Nunca. É uma equipe que deveria receber medalha de honra ao mérito no Recife. Não vou providenciar isso. Não sabia que o senhor fez parte dessa equipe, não. Não sabia. Eu só tô lá desde 1990.
Somente, né? E já chegou no olho do furacão também, né, doutor? Já chegou no olho Foi do furacão, Fred né? que me chamou, né? Fred abriu o ambulatório para o HIV Magrinho, AIDS com aquele bigodinho dele bonito. e me chamou para fazer parte da... Na época, o médico que assistia o paciente HIV AIDS, ele era discriminado até por outros médicos. Eu sei. É sério. Era. Porque o que é que eles pensavam? Pô, tu já pegou e vai passar pra mim. É No caso sério de isso? manhã trabalhava com sangue o tempo todo, que era a extração de dente e tal. Então, assim, eram 3 lutas, tinha todo um protocolo. Mas as pessoas não chegavam perto da minha mãe. Porque a via de é contaminação do complicado. HIV ela é muito específica, né? E as pessoas, no início, não tinham essa certeza. Isso. Não existia essa certeza. Eu vivenciei isso, eu tinha o quê? 13 anos de idade, 12 anos. E eu vi a preocupação. Hoje, até hoje, Miriam, eu considero minha tia, amicíssima de manhã. Miriam Silveira, eu não sei por que ela não foi secretária de saúde do Recife até hoje. Porque eu nunca vi uma gestora Tem todas as condições. Pediatra, impressionante, a qualidade de gestora que essa médica tem. Impressionante. O Correia Picanço foi transformado num hospital de referência de verdade, não é só aqui em Pernambuco, não. Mas Eles no são Brasil consultados, também. não sei se o senhor ainda é, mas deve ser. Eles são consultados por médicos do Brasil todas as vezes, ó, como é que a gente age em tal situação, tal, tudo vai lá. Referência de é verdade. referência. O E a hospital é gente referência. não valoriza uma equipe dessa. Como é que tá a condição do hospital hoje? Se o senhor quiser falar, né? Não sei. Tá boa, a condição tá boa. Você hoje, o Hospital Correia Picanço, eu já tinha tempo para me aposentar. Não me aposento porque ali é uma ilha de excelência. Em termos de HIV, a gente tem condições bastante boas na condição do paciente. E que teve até uma reforma recentemente lá no Tem. Correia Picanço também. Tá em né? reforma. Tá, Tá em né? reforma. O gestor de lá, Rodrigo Menezes, também, Sim. um cara muito empenhado. Chico tá por lá ainda? Eu lembro de Chico. Francisco. Era um magrinho do Ah, bigodinho tá, ruivinho. tá. Gente Francisco. finíssima É. também. Ó, a gente tá começando a falar com parece 2 amigos, tá vendo? Mas veja, hoje, a população não tem esse tipo de relacionamento com equipes médicas. Porque se colocou, para falta de estrutura que eu falo física, porque a estrutura falta para o paciente e para o médico também. A falta de estrutura colocou em colisão a população com a equipe médica. E não era assim, pô. Que tem Não era. muito médico em hospital acabado, vamos dizer Que assim, dá o que sangue, dá meu amigo. literalmente a vida para salvar outras vidas. Tira do principalmente os bolso. Tira do bolso. O senhor sabe o que eu tô falando. E aí, veja, é importante a gente citar isso por conta da valorização e da importância, principalmente, de profissionais médicos, infectologistas e outras áreas também, que são necessárias para salvar várias vidas. Como a gente reconheceu durante a pandemia e que a gente precisa manter esse reconhecimento ativo, não é isso, Edu? Mas é com informações como essa, né, doutor? Falta esse espaço, às vezes, para que a gente fale das doenças, fale de como precaver, fale de como se cuidar, do potencial que as doenças podem ter de afetar a população, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer a questão de estrutura. Porque, veja, eu vou falar uma coisa que talvez o doutor não queira falar, mas eu sei que acontece. Veja, tem muito médico hoje que não quer mais trabalhar no setor público. Porque, veja, não é valorizado, não tem a estrutura que deveria ter. E quando acontece qualquer... Valorizar até financeiramente, eu tô falando. Quando acontece qualquer problema, a culpa é de quem? A culpa é do médico, meu velho. É impressionante. A culpa é do médico. A responsabilização é geralmente para o médico. É impressionante. É uma demonização, eu chamaria hoje em dia. E não era assim antigamente. Não era porque a medicina antigamente era uma medicina mais humanizada. Exato. Depois ela virou uma Exato. medicina tecnológica. Nós hoje estamos vivendo uma medicina tecnológica com pouca humanização. O que é que eu tenho? Que eu conheci as duas fases. Eu tento fazer a medicina tecnológica e a medicina lá do médico de família lá atrás. A tecnologia como apenas um instrumento, uma ferramenta. Como um instrumento, um upgrade. Telemedicina, eu mexo hoje com plataforma de telemedicina. Tem Que ajuda bastante, Que inclusive, no ajuda trabalho do médico, o né? complemento da assistência, né? Percebem, meninos. Você que é mais novinho.
como é importante a gente ter as pessoas experientes do lado. É isso. É isso. Não adianta, olha, hoje eu vejo uma coisa, doutor. As pessoas mais novas, elas acham que estão muito à frente dos mais, vamos botar assim, os mais velhos, porque eles dominam mais a tecnologia. Não é sobre isso. O senhor deve conhecer Técio Bacelar. Técio é meu tio do coração. Ele é amigo do meu pai desde pequeno. É Meu professor tio. da universidade. Técio me ensinou uma coisa que ele já aprendeu com o pai dele. Eu não opero exame. Eu opero gente. Eu não trato doença, eu trato doente. É isso mesmo. Se o exame não mostrar nada ali, mas o cara pensa, eu tô com dor, eu tenho que tratar a dor dele. Veja a profundidade que tem isso. É o contato hoje em dia, meu amigo. E não é culpa, na minha visão, tá? Não é culpa dos profissionais de saúde. É a condição que eles têm de trabalho, pô. A gente recebeu, Edu, Aquele caso aqui do idoso, a gente mostrou. caso do idoso, recebemos hoje, inclusive, não recebemos, né, mas vimos por colegas do G1, uma informação do Hospital Veterinário da Rural, que estão sem estrutura para atender. Que a gente até vai, depois a gente repercutir isso com mais calma, essa informação. É complicado, a gente recebeu um caso aqui, doutor, do cara que fez uma cirurgia, um idoso, morreu no hospital Otávio de Freitas. Não tinha ar-condicionado na sala para ele ficar, pegou uma infecção, obviamente, pegou uma peritonite, foi um negócio complicado. E a cirurgia, quando ele pegou, acho que ele teve um abscesso de parede, na verdade, que inchou aquele abdômen que o senhor deve conhecer, cirúrgico, né? Duro, inchado. Obviamente rompeu os pontos, ficou aberta a cirurgia. Não tinha curativo. Pegaram uma bolsa de colostomia para fazer. Só que veja o esforço. É um hospital de guerra. É guerra. Guerra. Imagine um médico, imagine você na sua profissão. Álvaro. Chegam duas pessoas na restauração e você diz assim, eu vou escolher quem eu vou salvar. Porque eu não consigo salvar os dois. Eu vou ter que escolher quem vai morrer. Viver. Imagina tu dormir de noite com uma decisão dessa. Quantos não tomam essa decisão ainda? Tomei muito, porque eu trabalhei muito tempo na restauração. Quantos não tomam essa decisão? É muito difícil, gente. Quem sobe é você ou você? É muito difícil, pô. Imagine. Difícil e cruel, né? Muito cruel para o profissional e para a família, para quem Exatamente, exato. Porque para o profissional, ele sabe que tinha condição de salvar os dois se ele tivesse a estrutura, pô. Imagina você tomar uma decisão dessa, pô, podia salvar os dois. Mas sem a estrutura que é para eu ter aqui agora, tem que escolher. Ficou sem dormir muitas noites, doutor? Muita noite. É cruel o negócio, né? E você vai ficando com o couro mais duro com a idade. E hoje eu enxergo que a baixa humanização do médico para com o seu paciente é um mecanismo de defesa do médico. Total. Concordo totalmente com o senhor. Totalmente. Concordo totalmente com o senhor. Existem muitos colegas que eles chegam para dar o plantão, mas eles não querem ter a continuidade da assistência daquele paciente também para não sofrer. Porque senão cria um vínculo. Senão cria um vínculo. Muito difícil. Olha, como eu convivi com médicos a minha vida inteira, tanto que casei com uma médica no final, eu via isso acontecendo na minha frente. Eu corria picanço mesmo, eu era pequeno, mas eu ia ser médico, né? Eu estudei para fazer medicina e terminei indo para o jornalismo. Porque para mim era fascinante você poder salvar uma vida. Não pelo poder de salvar, mas pelo serviço, sabe? E eu olhava, meu ídolo é Tessinho, né? Meu ídolo, assim. E Miriam virou. Miriam, assim, eu acho Miriam um negócio, mas aquela equipe do Correia Picanço, hoje, talvez eu consiga fazer isso, eu ainda vou homenagear aquela equipe ali. Aquela equipe precisa ser valorizada. Salvaram muita gente. Salvaram muita gente. Salvaram também do preconceito, né? Porque só tem duas doenças que tem pouco preconceito lá, é meningite e HIV. Somente. Você imagina, bicho, naquela época, porque você não estava naquela, tu não era nem nascido naquela época. Rapaz, AIDS era um negócio assim, tinha documentário na televisão. Era um tem negócio várias assim, edições do absurdo. Globo Repórter falando de AIDS, tudo. Era sentença de morte. Meningite também, a gente podia falar a palavra meningite, não podia falar. Minha avó Pois é. não fala isso dentro de casa. Rapaz, AIDS, eu me lembro assim, desejo de final de ano, 1992, naqueles especiais que a Globo botava, encontrar a cura pra AIDS. Então, você era um negócio assim absurdo, pô. Hoje essa discussão encontrar a cura pra AIDS até diminuiu, né? Mas Porque naquela o conhecimento chegou mais, né? Mas naquela época era uma coisa
Entenda, era sentença de morte. Ponto. Era uma doença aguda e fatal. Hoje é uma doença crônica e controlável. A pessoa passa a vida. Ninguém. E outra coisa, sabe que ninguém morreu de AIDS? É sério? Você morria com AIDS. Até isso você descobriu depois. A AIDS tirava a sua. Se eu estou errado, tirava a sua imunidade, aí você ficava exposto a pegar Qualquer outra. qualquer outra. Geralmente era cardiorrespiratória, né? Ou respiratória. A pneumonia específica, Geralmente né? é isso, né? Tem uma infecção intestinal brutal, morria várias causas. Né? A neuroinfecção também no HIV era muito causa mortes, entendeu? Mas a doença é a imunodeficiência, como o nome está dizendo. Exatamente. Deixava no zero. Mas antes não achava isso. Achava que o vírus era Era o vírus que que matava. matava você. Muita coisa mudou. A gente evoluiu muito. Evoluiu em outras coisas. Doutor, nós temos algumas perguntas aqui que eu vou tentar passar para o senhor, se o senhor permitir. Claro. Deixa eu ver aqui. A gente faz o que é possível. Uma foi a história do Sempre no Carnaval, que o senhor já respondeu. A outra aqui. Deixa eu ver aqui. É porque são várias. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui, ó. Marcos Santos. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Minha esposa está com muita tosse. Secreção. Há 2 semanas já. Ele disse que comprou xarope para expectorar. Xarope Sperk. Acho que é esse o nome. Deixa eu ver se ele completou. Ela está tomando. Ele botou aqui a celestaína. Não sei se é isso mesmo. Deve ser celestamina, né? Não, acetilcisteína. Acetilcisteína. É um expectorante, né, doutor? É um mucolítico. E está dizendo que continua, não para. Eu não sei se ele está querendo que o senhor faça uma consulta com ele. Mas, ele cai naqueles casos, né? Que ela pode ter tido uma infecção por um vírus específico, depois teve a sorte de pegar um segundo, ou ela está fazendo uma infecção bacteriana secundária, né? O vírus às vezes chega, vai embora, mas deixa o organismo debilitado e você tem uma infecção bacteriana do trato respiratório. É aí onde é a decisão do uso do antibiótico. Porque antibiótico para vírus não se usa. Diferença dos sintomas de, por exemplo, eu estou com uma influenza ou eu estou com uma infecção respiratória alta. Por exemplo, essa secreção verde é uma diferença entre as duas? Quando você tem uma secreção espessa de cor esverdeada ou amarelada, é sinônimo de infecção bacteriana. Bacteriana. Aí tem que ir para o antibiótico. Provavelmente, Você sim. tem que ir para o médico. Tá? Primeira coisa, o primeiro passo. Porque as pessoas tomam antibiótico às vezes e acabam com a imunidade do corpo por causa disso. Exatamente. A automedicação. Automedicação e tudo mais, né? Entendeu? Um tema interessante até para discutir em outro programa. Porque já temos Com o certeza. convidado. O Congresso Brasileiro de Infectologia em Salvador em 2023 terminou assim: antibiótico mais é menos. Ou seja, você poupar antibiótico sempre que É possível. melhor. Por isso que normalmente a gente até vê também em países da Europa e tudo mais, existe uma certa resistência a Muito. sair prescrevendo antibiótico, não é? Muita resistência. Muita resistência para o uso de antibióticos. Ô doutor, no caso do Marcos aqui, que ele disse, você está com secreção há 2 semanas, está tomando pelo que eu entendi, um expectorante. São sintomáticos, na verdade, né? Que aliviam a secreção, que aliviam as dores. Qual é a melhor opção para um quadro desse? Tem aqueles multigripe, cimegripe e tal. Aquilo é uma opção. Qual é a melhor opção? Não O senhor indicaria o quê para uma pessoa que está nesse sintoma? Veja, o uso de um bom antialérgico, Certo. uma hidratação oral vigorosa, tá Água certo? normal ou de coco, o senhor indica? É melhor normal. Normal, Porque eu não sei certo. se ela tem alguma diabetes, alguma doença Tá. grave. Então, Então, muita água, muito líquido, um antialérgico para melhorar o sintoma. um antialérgico de boa qualidade e soro nasal sempre é bem-vindo. Aquela lavagem nasal. A lavagem nasal. Até hoje eu não sei fazer aquilo. Eu não consigo. E a vitamina C realmente ajuda ou não? Não, pode usar. A vitamina C mal não vai fazer. Mal não faz. Uma boa 1 a 2 gramas por dia de vitamina C e evitar gelado, porque as pessoas Boa. têm essa história de que não é. Há uma congestão. O frio faz uma congestão dos vasos então, Exato. Tem muita
muita gente usando o rinossoro, né? Por conta desse... Ele tem uma substância que faz mal, não faz, doutor? Tipo, é melhor lavar só com soro? Tem os dois são Aturgil e o outro que tem a efedrina, né? Tem gente que tá viciado nesse Esses estão É. quase que saindo do mercado. Os vasoconstrictores nasais, Vasoconstrictor. eles estão quase que saindo do mercado. Então, hoje em dia, existe um sem número de produtos para irrigação de baixo volume, de alto volume da nasal, que é uma maravilha. Todos nós deveríamos usar. Então, descongestionante nasal daqueles Sorine, não sei o quê, é melhor evitar. Não, Sorine não tem vasoconstrictor, não. Seria os hidratação nasal, os produtos de hidratação nasal que não contenham vasoconstrictores. Eu me lembro que o Aturgil tinha epinefrina ou era efedrina, uma coisa dessa, efedrina. né? Era que aumentava a pressão Isso. e criava um vício local do tecido, entendeu? Ou seja, doutor, o mais recomendável seria o bom e velho soro fisiológico mesmo, Soro né? fisiológico. E aí, lavagem mesmo. E ao médico. E é o médico, com certeza. E ao médico. Sem sombra de dúvida. Eu tenho uma pergunta. Quem já teve Vaca. pneumonia? Meu filho teve pneumonia quando criança, tipo 11 anos, 10, 11 anos. Ele teve meningite viral também. Essa pessoa, quando gripa, a gente tem que acender o alerta. Eu sempre me preocupo. Todo mundo gripa em casa, mas ele especificamente eu fico preocupada, porque dizem que quem teve pneumonia fica com o pulmão fraco, né? Não tem esse ditado popular. Saber se ele não tem alguma doença de base, por exemplo, se era uma criança asmática, né? Não. E se teve essa infecção, se teve essa meningite, a gente tem realmente um cuidado redobrado, né? Cuidado redobrado. É uma pessoa que tem uma maior fragilidade. Tem maior fragilidade. Tem duas perguntas aqui com relação a isso. Uma, para quem já teve Covid, e esses outros vírus que o senhor citou, os outros 4, podem ser mais potentes para quem já ficou, por exemplo. Teve gente que teve comorbidades depois da Covid, né? Ou pelo menos dizem. Esses 4 outros... São que o senhor sequelas citou, que você quiser. Isso, as sequelas. Esses 4 outros ficam mais potentes nessas pessoas? Podem ficar? Não vejo esse. Na esse literatura, fato, pelo menos, não tem. Não tem. É uma infecção nova, né? O sincicial respiratório, que é aquele que eu falei, é meio que uma coisa que a gente vai observar. Vai Como começar que agora vai a observar. começar no adulto? Como que vai se comportar essa infecção no adulto e no idoso? Esse é o mais perigoso. Você não tem informação, É. né? E tem uma pergunta que o tio Valdavan, um abraço tio Valdavan aqui, dizendo o seguinte: todos da casa dele tiveram Covid, mas não se vacinaram. Estão imunes? O paciente que fez a Covid moderada ou grave, Ah, tá? Ele tem a imunidade natural adquirida. tá. Então, A fase leve da Covid, não. Tem gente que ou teve um sintoma frustro, sim. ou teve somente o teste nasal, então você não tem resposta imune aí. Mas se o paciente teve uma forma mais severa, ele tem a imunidade para a doença. Eu tô bem, que eu fiquei arriadinho. Eu tô tranquilo. Quase uma semana lascada. Não teve teste, todo mundo testava. Tipo, eu tinha, aí vamos todo mundo testar. Denilson nunca testava positivo. Meu filho teve, vamos todo mundo testar. Denilson também nunca testava. Tem essa teoria de que algumas pessoas eram imunes ao Covid. Isso chegou a ser confirmado já? Né? Porque eu atendi 1.200 pacientes e não peguei. Denilson dormia comigo, eu mal, e ele não... Vamos testar, Denilson, testava de novo, uma semana depois testava nada. Isso é a herança do Correia Picança. Foi tanta exposição que eu organizei. Peraí que eu tenho que estar aqui. Eu fui agora em outubro pagar uma promessa em Aparecida. Foi mesmo. Foi mesmo. Deve ser isso. Veja, por que que os pedreiros aguentam aquelas poeiras todinhas? A gente, quando entra naquela poeira da carreta, se acaba. Os Exposição caras e criaram resistência. imunidade. Imunidade criada. A girafa esticou o pescoço, meu amigo, porque o cara não pode ter imunidade de uma poeira. É Darwin total. Quem tem que se preocupar sou eu, porque até hoje eu não sei se eu peguei Covid ou não. Eu nunca fiz um teste nasal, não fiz os anticorpos no sangue Sim. e não peguei a doença. Tá vendo? Mas, assim, tem duas opções. Ou o senhor está imune, ou o senhor é imune, ou o senhor não está imune. Pode pegar ainda. Sim. Tô agorando não, doutor. Tô só... Mas é difícil porque a exposição foi grande, né? Não, eu não tenho nem dúvida. Não, o senhor tá imune. Alvinho, o encerramento do programa é com você, meu amigo. Comande aí, doutor, obrigado.
Prazer em me Satisfação. conhecer. Não, fica aqui na mesa ainda que a gente vai encerrar o programa, mas... E tô satisfeito de saber que o senhor fez parte. Para mim, nós tivemos 2 equipes revolucionárias em Pernambuco em termos de saúde. Sim. A equipe do Correia Picanço e a equipe do Hospital das Clínicas, que tinha Edmundo Ferraz, que tinha Tess Bacelar. Eles foram revolucionários no controle infeccioso. Sim. Eles viraram um case de controle infeccioso. Era um hospital Sim, com sim, menor índice de infecção. É Correia Picanço. Eu fiz residência no HC. Foi? Aliás, foi em 86 que eu vi o primeiro caso de HIV AIDS. Eu estava na residência, começando a residência. Foi mesmo. 86. Que time, viu? 39 anos. E formaram, e pior que Técio e Edmundo, assim, que eram mais ou menos os cabeças, aí formaram outros, Geraldo Vanderlei, baita de um cirurgião, e tantos outros. Pense numa equipe, assim, era uma equipe extraordinária. Para mim são 2 equipes que merecem todas as homenagens. Vai lá! Doutor, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite em participar dessa edição do Girando a Pauta, que foi muito importante e com certeza a gente vai consultar o senhor mais vezes. Obrigado, Álvaro, a oportunidade de a gente passar sem alarme, mas que as pessoas se programem para o que está vindo por aí. Consciência, que é Né? tudo. Consciência. Né?